A paz do Senhor, meus irmãos. Pela misericórdia e graça de Deus, estamos juntos mais uma vez para enaltecer, bendizer o nome daquele que vive para todo sempre. Eu saúdo aos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar hoje a lição de número 6, o discípulo e a fé. Um assunto importantíssimo que eu quero já convidar meu irmão, a minha irmã, para abrir a Bíblia Sagrada. Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 1. Vamos ler o texto, agradecer pelo texto, pelo assunto de hoje e pela mensagem que vamos receber do querido Espírito Santo para a nossa vida. Vamos ler. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Oremos. Deus, obrigado pelo texto, obrigado pelo assunto de hoje, obrigado já pelo ensinamento que o Senhor trará ao nosso coração. Obrigado por treinar-nos, por nos ajudar no entendimento da Tua palavra. Estamos aqui prontos, meu Senhor, para Te ouvir e servir ao Senhor. Continue abençoando todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o assunto de hoje é um assunto que temos aqui 3 partes para entender sobre a doutrina da fé. Observe que as 5 lições que já estudamos começam dizendo conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus e etc. Agora, até a 13ª lição é o discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, uma forma bem organizada da nossa revista Discipulado, que ela vai trazer essa pedagogia para ir alimentando progressivamente o novo na fé, para que ele cresça, se desenvolva e se reproduza. E agora, vamos conhecer um pouco deste assunto que é muito importante para a nossa caminhada cristã. Temos nesta lição 3 partes. Primeira, vamos entender sobre a importância da fé. Depois, as qualidades da fé. E terceiro, os efeitos da fé. A importância da fé. Por que ela é importante? Meus irmãos, a Bíblia ela vai dar destaque. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que a palavra de Deus, este livro sagrado, ele vai mostrar que o relacionamento com o homem, ou do homem para com Deus, foi mediante a fé. Quando Deus chamava alguns para conversar, para trazer uma palavra, para usar, tudo era mediante a fé. E a Bíblia dá destaque, o autor aos Hebreus, que a Bíblia não diz quem foi que escreveu este livro, mas esse personagem que escreveu, ele foi tão usado por Deus, e que ele destaca no capítulo 11, ele destaca alguns personagens só para falar sobre a fé. E eu quero até ler um texto com você, que não está na revista, mas que você pode anotar. Hebreus, capítulo 11, ele vai falar sobre a fé, né, versículo 1 até o versículo de número 3. Depois ele vai pegar os patriarcas, vai falar a respeito da fé destes homens. Depois vai falar de Abraão, nosso pai na fé. E no versículo de número 13, que eu quero que você observe, em diante, diz assim: todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé.
diz alguma coisa para nós? Diz, irmãos. Se eles morreram na fé, e nós? Temos que continuar nesta fé, na palavra, no Deus da palavra, no personagem central da palavra, e que ele é a palavra, naquele que está em nós e trabalha em nosso coração, o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele manifesta o poder de Deus em nossa vida. Devemos continuar com esta fé. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas olhando de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente dão a entender que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Porém, agora desejavam uma melhor, ou seja, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! Por isso a fé é importante, irmãos. Se eu e você queremos chegar a encontrar com estes homens, esses personagens, que não são só Noé, Abraão, não, ainda tem mais que a Bíblia vai trazer aqui, no capítulo 11 de Hebreus, se nós estamos desejando fazer parte desta grande família, de estar neste dia, nesta pátria amada, então devemos permanecer com esta fé, firme, inabalável na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Tudo que fazemos pela fé o Senhor há de recompensar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A importância da fé no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que, se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade a seu plano até que se consumem todas as coisas. O Antigo Testamento, estes homens que viveram baseado na fé, estão seguros. No dia do arrebatamento, eles vão ressuscitar, porque viveram baseado na fé. A fé vem pelo ouvir. E como eles ouviram, deram atenção para o Senhor Deus, o Pai, e permaneceram fiéis, então já tem algo guardado para eles. Coisas maravilhosas que eu e você também vamos desfrutar para a glória de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. No versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Essa é a fé que nós podemos encontrar no Testamento, destes homens que deram testemunho. E no Novo Testamento, Hebreus 11:40, o autor diz o seguinte: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os nossos patriarcas, os homens que conheciam a palavra e que se firmaram na palavra, eles sabiam que tinha uma profecia de Deus, que nasceria um da semente da mulher. Era o prometido. E eles, em obediência a Deus, com certeza tinham isto em mente. Mas Jesus já veio, já cumpriu a sua missão,
e está cumprindo a outra parte de estar conosco, preparando a igreja, e um dia ele vai nos levar para a sua santa presença. A fé na vida cristã. Tudo quanto nós fizermos deve ser pela fé, na palavra. Na palavra. Paulo diz, Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Por que Paulo fala sobre esse assunto e fala desta forma? Amados, se nós somos crentes e se nós não tivermos fé na palavra, só tem a segunda opção, a incredulidade, a dúvida. Por isso que a fé é importante. Por que a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas, fracassos. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos achar que não vamos conseguir fazer algo para Deus. Quando a fé age em nossa vida, então nós temos essa convicção e nunca nós vamos ficar indecisos. A convicção é que nós vamos conseguir, vamos vencer, principalmente porque Paulo disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a presença dele confirma que nós somos mais do que vencedores e não podemos ter medo, mas ter essa fé inabalável na palavra do Senhor. Objeto da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. De Jesus. Não há outro termo. De Jesus. Como eu sempre cito, o ex que estou convosco todos os dias, então a presença dele deve levar você, meu irmão, a ter esse entendimento, a mim também, que tudo deve gravitar em torno de Jesus. A vitória está no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus. E ele resume essa questão para nós colocarmos a fé em ação, para dizer, meu nome expulsar os demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, e não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Temos que ter fé na pessoa bendita de Jesus. As qualidades da fé. Nós temos aí a fé para a salvação. Fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento. A fé para a salvação. Depois temos a fé vitoriosa. A fé vitoriosa. E baseado na fé vitoriosa, nós temos algumas intensidades que a Bíblia apresenta sobre a fé. Por exemplo, a Bíblia fala de pouca fé. Mateus capítulo 6 e versículo 30. Mateus 6,30, nós temos aí Jesus Cristo dizendo, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, nós precisamos desenvolver esta fé e entender, e aqui na palavra de Jesus Cristo ele está falando que se Deus faz tudo isso, mas imagine nós que somos a coroa da criação do Senhor. Temos ainda tanta fé. Mateus 8:10 fala sobre este assunto. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo,
que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus, observando a intensidade da fé daquele que foi em busca de uma bênção. Temos também a fé como um grão de mostarda, Mateus 17:20. A fé como um grão de mostarda. A Bíblia vai nos informar no texto, e Jesus lhe disse: por causa da vossa fé, da vossa pouca fé, porque verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Jesus falando para a sua igreja em treinamento, para a sua noiva. A noiva acreditar nele, porque o poder que estava nele, ele compartilhou com a igreja. Então, nós também temos esta autoridade e devemos desenvolver esta fé, de saber que nós estamos neste mundo, mas cobertos com o poder, com a autoridade que há na pessoa bendita de Jesus Cristo. Temos ainda homem cheio de fé. Em destaque para essa questão da fé, essa doutrina, a Bíblia menciona um personagem, um homem cheio de fé. Está em Atos, capítulo 6, versículo 5, que diz: e este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então observe claramente que é possível esta fé ela se manifestar e sermos também considerados como homens cheios de fé. A Bíblia também menciona sobre a medida da fé, Romanos 12:6. Romanos 12:6, a Bíblia vai dizer o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé. Segundo a medida da fé. Então, conforme o desenvolvimento da nossa fé para com o Senhor, o Senhor concede dons espirituais. E diferentes dons Ele dá para a sua igreja, conforme a medida da fé. Temos também sobre a qualidade ou as qualidades da fé, o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestações sobrenaturais. É algo profundo, algo que a ciência não consegue explicar, ninguém consegue explicar, porque é feita pela intervenção e manifestação do Deus Todo-Poderoso. São coisas sobrenaturais. 1 Coríntios 12:11, Paulo diz: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele que faz tudo. Esses dons, Ele que opera. Apenas nós somos os canais, e mediante a nossa fé, é possível você e eu recebermos mais do Senhor para sermos instrumentos, para que os sinais venham se manifestar. A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que têm essa fé inabalável no Deus que morreu, ou no Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo, e que através do nome dele nós temos poder sobre as hostes espirituais da maldade, temos autoridade para quebrar as fortalezas do diabo, temos autoridade para declarar nossa vitória por intermédio do sangue e do nome de Jesus Cristo. Os efeitos da fé. Primeiro, a fé produz salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação, portanto, o ponto focal da nossa
responsabilidade como crentes é pregar o Evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como único e suficiente Salvador. Da mesma forma como você hoje tem esta fé, essa convicção que você é a pessoa salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, então esta mesma pessoa que você está pregando, ou que alguém acha que é impossível, para Deus é possível. E nós temos que colocar esta fé em ação para produzir a salvação na vida dos outros. Não ficar um crente egoísta, aquele crente que, se a pessoa quiser aceitar Jesus, que ela vá na frente, que ela confesse os pecados. Não, essa fé que o Senhor nos deu para sermos salvos, para entendermos a salvação, nós também devemos ir ao encontro das pessoas que estão precisando também da salvação. A fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Cabe, nesse caso, as palavras do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, verso 2 ao 5. A fé produz segurança. Pode o mundo estar de ponta cabeça, mas nós devemos estar firmes na palavra, com entendimento que o Senhor Jesus, aquele que repreendeu a fúria do vento, acalmou as tempestades, aquele que socorreu Pedro quando este clamou, aquele que andou por cima das águas, ele continua conosco todos os dias. E a nossa fé deve gravitar na pessoa bendita de Jesus. A fé não vê fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é o meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Tudo que o inimigo tentar contra a nossa vida, Deus transforma isso em bênção. Transforma isso em bênção. E mesmo que passemos por alguns momentos difíceis, a graça do Senhor não nos falta. O Senhor sempre tem uma palavra, sempre tem uma porta, uma válvula de escape para nós. O apóstolo Paulo, ele certa feita, ele passou por um momento difícil. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 9, ele escreveu sobre este assunto, quando ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor curasse. Aí o Senhor, por três vezes que ele pediu, o Senhor trouxe uma resposta e disse: a minha graça te basta. Aí vem a palavra do Senhor ainda, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo agora entende que a graça do Senhor é suficiente para ele seguir, fazer a vontade do Pai. E disse-me: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, com Cristo nós estamos seguros, com a palavra do Senhor estamos seguros. E a palavra do Senhor, ela não vê fracasso. E por último, a fé conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero,
A fé se agiganta na esperança, enquanto a dúvida pergunta, quem crê, a fé responde, eu creio. Assim devemos crer, meus irmãos. Crer de todo o coração, porque nós tivemos um novo nascimento, agora estamos em outro nível. João, ele traz parte dessa doutrina e na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus está no outro nível, vence o mundo. E ele explica, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé no Senhor, a fé na sua palavra. Palavra inabalável, palavra poderosa, palavra inerrante, palavra que não varia, palavra de um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e até o nosso próximo encontro para estudarmos o discípulo e a obediência com o favor de Deus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Permaneça conosco, nos ensinando cada vez mais. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a nossa próxima oportunidade.